Fala galera Kenko, iniciando mais um episódio KenkoCast, hoje com um convidado de peso, ele que já já vai se apresentar para vocês, mas vem de lá do Distrito Federal, vem da nossa capital, um profissional que há alguns anos a gente se conhece, há pouco a gente falava aqui nos bastidores da admiração mútua que a gente tem, projetos de hoje, projetos futuros, porque a gente caminha numa mesma direção, que é a direção de divulgar a saúde e o bem-estar, né? E não a enfermidade, e não a doença, mas sim a saúde e o bem-estar. Então, muito feliz de receber o Dr. Ícaro Álvares Alcântara. Obrigado, querido, por aceitar o nosso convite, né? Muito obrigado mais uma vez. Takashi, é sempre um prazer aceitar um convite seu, né? Um convite do Antônio, que foi quem me introduziu à empresa, né? Para eu conhecer os produtos de vocês. E assim, eu fico honrado de conseguir falar em sintonia com uma empresa que eu admiro, sabe? Que é a Kenkopato, porque os produtos de vocês, como eu estava falando para você espontaneamente aqui antes da gente começar, eu acho que os produtos de vocês, eles não só ajudam as pessoas a viverem melhor. Isso é flagrante, isso é notório, isso é nítido. Eles são terapêuticos, na minha opinião de médico. Por quê? Todo paciente meu que usa os produtos de vocês, principalmente o Kenkobio ou o colchão da Kenkopato, que é o carro mestre, né? O carro abre alas da marca, eu imagino. Todo paciente meu fala: eu durmo melhor no colchão, eu me sinto melhor depois de usar o Kenkobio, e eu devo dizer que usando o Kenkodrive várias vezes por dia lá no consultório, eu me sinto melhor da parte de coluna lombar, eu tive uma hérnia de disco, né, da parte de ombro, da parte de me sentir mais energizado e melhor até de postura para o dia a dia. Então, assim, para mim é uma honra poder ser convidado por você tantas vezes para poder compartilhar um pouco da minha área, que é muito estilo de vida, integrativa, ortomolecular, em medicina, e poder compartilhar minha experiência com os produtos, porque ela é legítima, ela é espontânea e é de alguém que não só gosta e indica os produtos, é usuário dos produtos há quase 10 anos. Então, vocês estão de parabéns pela empresa, pelos produtos, e por isso que para mim é uma honra e muito gratificante poder estar aqui sempre conversando contigo. Conte comigo. É uma honra nós recebê-lo aqui e nosso público que vai ser brindado mais uma vez com todo o teu conhecimento, mas alguns, né, a gente tem os nossos seguidores aqui, as pessoas que acompanham o conteúdo e que eles possam conhecer um pouco mais quem é o Ícaro, o Dr. Ícaro e o que ele faz em Brasília, qual que é o conceito. Você tem um conceito maravilhoso que a gente vai falar daqui a pouco do seu livro, que me encanta. Mas quem é o Ícaro Álvares Alcântara? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, há quase 25 anos, formado pela UNB. Sou homeopata e ortomolecular por pós-graduação, homeopata por especialização. Eu trabalho principalmente nas linhas de ortomolecular, integrativa e otimização de hábitos de vida e estilo de vida no meu consultório. Atendo online gente do Brasil e do mundo todo. Semana passada teve paciente da França, semana retrasada dos Estados Unidos, na outra de Londres, enfim, do Brasil e do mundo inteiro pelo online, presencialmente em Brasília, Distrito Federal. Eu tenho um portal de saúde que é o icaro.med.br, tá? Tem milhares de materiais sobre saúde dos mais variados temas lá. Em todas as redes sociais eu tô como @drIcaroAlves, no Instagram, no YouTube, onde tem centenas de vídeos meus sobre saúde, talvez já mais de 1.000, não sei agora. Tenho 9 livros escritos e publicados, sendo que os 2 últimos eu disponibilizei gratuitamente para ajudar as pessoas. O livro infantil, que é o livrodagigi.com.br. Nesse site você consegue baixar gratuitamente e ler aí para o seu filho, para sua filha, seu neto, sua neta, enfim, gratuitamente. O livro está completo. É para ajudar a humanidade mesmo. É um livro que ajuda as crianças e até muitos adultos sem tempo a se conscientizarem da importância do estilo de vida para a gente viver melhor. Porque o estilo de vida é o que mais ajuda, cientificamente comprovado, por prática e por ciência, a recuperar, manter e melhorar a saúde. Isso reconhecido
pelas principais especialidades médicas do mundo, convencionais e não convencionais, tá? Então, no livro da Gigi.com.br, você baixa o Gigi, as descobertas saudáveis gratuitamente, pode compartilhar à vontade, é da humanidade, não é meu, tá? E o meu último livro, que é o Domine Sua Saúde, ele tem 1 ano de idade, é bem recente, e é um livro que tem quase 160 páginas de conhecimento que eu escrevi gratuitamente para ajudar as pessoas a viverem melhor, ponto, tá? Como está na Bíblia, em Mateus 10, de graça deu que de graça recebeste. E eu acho que medicina na minha vida é um dom, sabe? Eu amo exercer, eu sinto que é o correto exercer, e eu acho que quem não tem condição de pagar uma consulta comigo nesse momento, seja financeira, seja de tempo, do que quer que seja, tem que ter acesso ao que mais importa para conseguir recuperar, manter e melhorar a saúde. Então, isso eu compilei gratuitamente em um livro que não teve nada de inteligência artificial, eu conversando com o leitor, tá? Que está lá no dominesuasaude.com.br, gratuito, basta entrar, ler, aprender, selecionar o necessário e praticar. Então, assim, eu brinco que eu sou um ser humano que usa a medicina para fazer o bem. É a minha área de expertise. Não sou melhor do que ninguém, só sei um pouco mais na minha área. E eu acho que se todo ser humano compartilhasse o que sabe de melhor na sua área, sabe? O máximo possível gratuitamente, claro que eu tenho que sustentar minha família e tudo, com os atendimentos e tudo mais, mas o compartilhamento de informação é diário e no livro também, dominesuasaude.com.br, para ajudar o próximo. E assim, eu escuto milhares de Deus te abençoe, muito obrigado por ano, e eu só consigo retribuir, porque eu devo dizer que Deus já me abençoa demais, em parte por Amém. poder cumprir minha missão ajudando as pessoas. Amém. Esse é o Ícaro, no resumo. Então, doutor, aproveitando para vocês que estão aqui, depois nós vamos deixar a descrição aqui no vídeo. Inclusive na descrição nós vamos ter os 2 links lá, tanto do livro da Gigi.com.br como do seu segundo livro, que nós vamos deixar todo lá também o download, que aí a gente já deixa direto o link para fazer o download direto, que pode fazer o download, não é isso? Não precisa ler conectado, não é isso, doutor? Não, pode fazer o download do PDF, inclusive se a Kenkopato quiser, coloca lá uma página de apresentação no PDF, tudo, bota o download dentro das plataformas de vocês, ou deixa o PDF direto para o pessoal baixar, e eles podem baixar e compartilhar. É da humanidade, não é mais meu. Já Perfeito. tem mais de 200 mil downloads, se eu não me engano. Então nós vamos colocar isso sim aqui na plataforma do KenkoCast. Mas realmente, doutor Ícaro, obrigado, né? Mais uma vez, de você compartilhar todo esse conhecimento. E nisso que você falou, eu venho um ponto, né, que a gente tem trazido aqui para dentro do KenkoCast. Esse é o objetivo. Quando você falou dessas tuas filosofias, você já conhecia os livros, já compartilhei com amigos, já li teu livro e tudo mais. E aí tem o físico também, que a gente já, muitas vezes, aí, o físico, eu ainda sou das antigas, eu gosto do digital, por isso que estou aqui, mas o analógico ainda é muito bom, o retrô ainda é muito bom. Aqui tem aquele livro, você sabe que o teu tá lá é daquele de cabeceira, porque é aquele livro que a gente vai anotando, esqueci de fazer isso aqui. Sabe aquela coisa que você vai riscando mesmo, que nem colégio? Honrado, honrado em saber disso. Maravilha aí, Carol. E você sabe que você falando desse conhecimento, esse seu espírito me comove, porque eu já falei aqui e me lembrou de novo. Numa das palestras, Mário Sérgio Cortella fala de um dito grande filósofo, eu admiro demais o professor. Ele é paranaense, inclusive, como eu, conterrâneo. Ele fala que num ditado chinês, Ícaro, quando vem 2 homens e se cruzam e eles carregam um pão cada um, eles trocam esse pão, quando eles vão embora para os seus caminhos, cada um leva um pão, porque eles trocaram pão. Quando eles vêm, cada um com um pensamento, uma ideia diferente, eles trocam essa ideia, quando vão embora, os 2 levam 2, e não como o pão que cada um continua levando um. Então realmente é isso, esse espírito dos seus livros, de poder compartilhar, de deixar isso aberto para as pessoas. E eu tenho um outro grande amigo também, Luiz Cortes, no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: conhecimento é o único bem que nós temos, que quanto mais nós compartilhamos, mais ele aumenta. Né? É um bem, efetivamente, como qualquer outro, como teu celular, como essa câmera que está aqui, é um bem de alguém que a gente compartilha, ele diminui, mas o conhecimento ele aumenta. Então isso converge com esse seu espírito dos seus livros. Parabéns, eu gosto muito e fico muito feliz que você está aqui compartilhando isso com a gente. Agora, vamos falar
do que nos interessa, no sentido de que, e me encanta, olhar esse olhar que você falou, né? Ah, eu faço medicina por dom e isso acaba sendo o nosso propósito, né? O Ikigai. A gente vê muito claro em profissionais como você esse Ikigai. E é muito comum a gente ver isso aqui dentro do KenkoCast, a questão da integrativa. Nós estamos vivendo um momento muito interessante da gente poder compartilhar esse tipo de informação, doutor, que é profissionais como você que olham o paciente e não a enfermidade. Eu acho que a integrativa tem isso, a ortomolecular tem isso. Eu queria que você falasse como isso impactou você, porque você é médico, como você falou, há mais de 20 anos, e você aprendeu a cartilinha do ortodoxo normal, que apresenta seja na UNB, seja em qualquer universidade nossa aqui do Brasil. Mas aonde que você falou, puxa vida, isso aqui é diferente e isso aqui é uma coisa que foi te levando para conhecer a homeopatia, a ortomolecular e toda essa vida integrativa que se aplica hoje dia a dia no seu consultório para os seus pacientes? Vou ter que dar um resumo, porque essa história é longa. Em 1997, no meu quinto semestre de faculdade, a gente tinha que fazer cirurgia e clínica médica, a entrada nas disciplinas. E um dia tinha uma senhora com um tumor pétreo na mama, e a gente tinha que examinar todo dia. Eu conversando com ela, uma senhorinha que estava até feliz de estar internada no hospital universitário. Eu cheguei na sala dos médicos, falei, ela tem um tumor mamário, não tem? E os médicos meio que brincando entre si, residente e staff e tudo, tem sim. Eu falei, ela sabe? Aí falaram, não, não sabe, não tem por que saber, você quer ir lá contar? Naquele dia eu fiquei puto com a equipe, com a falta de humanidade. Tanto que eu briguei com o chefe da cirurgia naquela época, era aluno marcado naquela época, sabe? Passei, ele teve que me passar, porque eu nunca fui aluno de precisar ser passado pelos outros, sabe? Passei, e aí, mais no final do curso, eu já estava no internato, um dia tinha um senhor internado, eu nunca vou esquecer disso, pela gastro, tinha as enfermarias, né, da clínica médica, eu era só um interno, tinha residente, staff, tudo acima, e aí começaram a discutir o caso do cara, e eu falei, eu tenho duas perguntas. O pessoal, pô, interno quer perguntar? Sim, o Ícaro era enxerido e tem que perguntar. E aí eu perguntei, primeiro, qual o nome dele? O pessoal nem sabia, era só inicial, na hora de apresentar o caso. E a pessoa sentada, assistindo falarem da vida dela. Segundo, eu perguntei, quanto de água toma por dia? Porque para mim parecia claro que uma patologia da gastro, se o paciente não toma água direito, é claro que aquilo ali está causando ou agravando. Aí um olhou para o outro e tudo residente olhando lá no prontuário, não sabiam. Aí o staff interveio porque a situação ficou ruim, ficou feia. Ah, não, não, não. Deve tomar água direito, isso não é o mais importante aqui. Voltaram para o caso como se eu não tivesse perguntado, como se não fosse importante. Naquele dia eu falei, isso não é medicina. Mas tudo bem, vamos formar, beleza. Aí depois de um ano de formado eu tomei 5 tiros no assalto. Eu já fazia um curso de iridologia médica, diagnóstico pela íris, porque a professora do curso, doutora Eliane Berings, que é de São Paulo hoje em dia, muito querida, ela, eu via que na iridologia o pessoal tinha uma abordagem mais integrativa e tratava muito da parte de hábitos de vida, de suplementos, de estilo de vida. Eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. E, curiosamente, eu estava bem linkado com ela, estava no final do curso de iridologia, tomei 5 tiros no assalto na noite de 23 de Meu novembro de Deus. 2001. E aquilo mudou minha vida porque eu queria ser médico de time de futebol, eu já estava operando com um ortopedista famoso de Brasília, sabe? Já tinha uma vida meio playboy, recém-formado em medicina, que você começa a ganhar bem e tudo mais. E Deus possibilitou, e eu agradeço ao Pai, que eu me tornasse paciente. E quando eu me tornei paciente, graças a Deus a equipe do Hospital de Base reconstruiu minha perna, os curativos cirúrgicos do Hospital das Forças Armadas, que eu era tenente da aeronáutica, ajudaram muito. Mas quem salvou o Ícaro como ser humano integral foi a abordagem integrativa que eu já estava fazendo comigo há um ano, a melhoria dos hábitos, que hoje em dia são melhores, e a abordagem da doutora Eliane Berings, com ortomolecular, com integrativa, com homeopatia e companhia. Eu falei, é isso que eu quero fazer na vida agora. É isso que eu quero fazer. Aí eu fui estudar ortomolecular, integrativa, Teslai Ribeiro, Ítalo Rachid, Efraim Ozelwer, doutor Mercolar, doutor
Schellenberg, Dr. Eric Berg, um monte, sabe? Estudei muito isso aí, continuo estudando. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer para as pessoas. Porque o que eu acredito, Takashi, é que é o seguinte, e isso que eu falo há 25 anos, agora de uns 10 anos para cá, é que é a verdade que todas as especialidades médicas falam. O que mais funciona para recuperar, manter e melhorar a saúde, todas as especialidades já falam, é melhorar o estilo de vida, os hábitos de vida, é aquilo que o paciente faz repetidamente no seu dia a dia. Se ele otimizar isso, vós sois deuses, como está na Bíblia. A saúde melhora muito, sabe? Então, hábitos saudáveis de vida, por cima disso, construir uma boa suplementação, desintoxicação, modulação de hormônios, neurotransmissores, enzimas, tudo, tá? E por último, tratar o que sobra. A grande surpresa é que, quando você melhora o estilo de vida e você trata, né? O estilo de vida é água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, são 15 hábitos, tá? Quando você melhora o estilo de vida e você melhora a suplementação, a Desculpa, doutor, os desintoxicação, 15 a hábitos. desinflamação, a Desculpa, otimização de neurotransmissores, hormônios e tudo, sobra muito pouco sintoma e doença para para tratar. tratar. E lembrando que os 15 hábitos tá lá nesse livro, tá? Tá lá para a gente Sim. acompanhar passo a passo, por isso que a gente vai deixar ele aqui, dos 15 hábitos para a gente melhorar. Aí eu quero entrar um pouco nesse ponto que é bem interessante, né? Você fala aqui, as mudanças de hábito, você tem o seu guia lá no livro, né? Dos 15 passos, vamos chamar assim, não sei se é exatamente essa linha, a linguagem, mas são esses 15 hábitos e passos. Você vem da suplementação e depois você vem aqui na ponta. Então, ou seja, é conhecimento. Primeiro, parte do próprio paciente. Primeiro, ele precisa ligar a chavinha do descobrir, do entender e saber o porquê. E aí depende dele, 100% dele, né? Isso. Depois, o segundo, suplementação. Eu escuto isso de como a minha, você falou nomes de pessoas aí que a gente conhece há muito tempo, o doutor Efraim, né, que a gente já participou tanto de eventos, de congressos, mas sempre, né, eu acho isso super importante, aí a gente vai entrar nesse ponto, porque teve um dia que eu estava no café da manhã, como a gente já abre, né, a caixinha no café da manhã para começar a fazer a suplementação, né? Ali, há alguns anos eu faço. Aí a minha filha, que hoje tem 23 anos, a mais velha, ela era menorzinha, devia ter uns 12, 13. Nossa, papai, você tá ficando velho, você tá tomando um monte de remédio, hein? Por quê? Aí eu falei assim, filha, o papai tá tomando um monte de cápsulas para não tomar remédio quando ele ficar velho, porque o papai não é velho. Aí ela falou, como assim? Então, você vê que analogia de uma criança, doutora, é isso que eu quero pegar o ponto. A gente ri, mas é uma coisa séria. Analogia de uma criança é de que quando eu ficar velho, eu vou tomar um monte de comprimido. Na cabeça de uma criança de 12 anos. Percebe que é cultural? Aquilo é meio que imposto pela sociedade. E eu costumo dizer o seguinte: a gente entra hoje numa indústria, numa farmácia, que está em todas as esquinas, e elas são lindas, claras, bonitas. E os comprimidos, eles são mais bonitos que as jujubas que a gente comia no passado, que eram Sim. verdes, bonitinhos, cápsulas todas transparentes. As pessoas querem consumir aquilo, é uma loucura. Parece supermercado que tem cestinha. Eu acho um absurdo ter cestinha em farmácia. Por quê? Porque o cara pega como se estivesse fazendo um supermercado, de gôndola em gôndola. E virou um hábito. Né? E já a suplementação, quando a gente sai do Brasil, é uma coisa tão natural. A gente vê a suplementação em outros países, isso é assim, realmente uma mudança de cultura, que a suplementação ela faz o complemento e ela tem que ser customizada, viu gente? Não é aquela vitamina que você vai comprar lá de A5, como falam as propagandas, que é bom para tudo. Não. Tem a suplementação para o Takashi, tem a suplementação para a Beatriz, tem a suplementação para a Gigi, para o Ícaro, por causa da idade, por causa do estilo de vida e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco como que essa visão integrativa e quais hoje, porque o doutor Luciano falava isso, eu escutei muito isso de palestra do doutor Efraim também, é que infelizmente o valor nutricional que a gente tem no nosso prato hoje não consegue, como num passado aí mais recente, repor as necessidades nutricionais que tem, por mais que a gente coma. Então a gente necessita de certas suplementações, principalmente por esses hábitos. Que você falasse de essas orientações que você dá para os seus pacientes nesse conceito nutricional. Você tem que tomar água direito de hora em hora, porque 75% do seu corpo é água, né? Então não tem como funcionar sem água. Então é o primeiro hábito.
E também porque qualquer suplemento e coisa que você consumir vai precisar da água para atravessar os intestinos, cair no sangue, chegar nos tecidos. Você precisa de oxigênio que vem da respiração, porque o oxigênio é o outro nutriente que o alimento não vai te dar, tá? Então você precisa respirar, extrair o oxigênio do ar, para com oxigênio e água você poder aproveitar os nutrientes que vêm da alimentação e aí sim você poder ter os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, tá? E junto aos demais minerais, zinco, cobre e macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras e enzimas e fibras, e assim você nutrir o organismo e ele construir tudo dentro dele ou reconstruir. Joia? Essa equação para os nossos bisavós, ela era muito boa, porque a vida no campo, ela permitia realmente que você vivesse ali no seu dia a dia e só procurasse o médico quando sentisse alguma coisa errada, porque a vida era saudável. Olha só, era sol, ar de qualidade, tinha que respirar fundo, o batente era pesado, muita atividade e exercício físico no dia a dia, né? Dormia cedo, acordava cedo e dormia com qualidade, no alinhamento com o campo eletromagnético e as mudanças dele ao longo do dia. O solo realmente rico, saudável, fornecendo alimentos de altíssimo valor nutricional. Joia? Então, eu até concordo que o conceito poderia ser esse. Ninguém fazia check-up dos nossos bisavós. Isso era coisa de riquíssimo, tá? Agora, curiosamente, os riquíssimos na época dos nossos bisavós eram quem vivia mal, tá? Porque era abuso de bebida, abuso muitas vezes do tabaco, abuso de noitada, abuso de alimentação, glutão e companhia, de carboidrato e companhia. A pessoa do campo, ela vivia uma vida até forçosamente saudável pelos hábitos de vida, tinha que aguentar o batente. Só que não dá para transpor isso para os dias de hoje, Claro. sabe? A propaganda do suplemento e do remédio, ela quer te convencer do quê? Na persistência dos sintomas, o médico deve ser consultado. Ou seja, vai levando sua vida e quando você sentir algo, aí sim você pega e usa o remédio ou suplemento que eu estou indicando aqui nesse comercial, tá? E você vai ficar joia. Não era para ser assim, não pode ser assim. Então, falando da suplementação, a suplementação, primeiro que ela tem que complementar uma alimentação minimamente esforçada para ser adequada, porque ninguém vai viver de cápsula. Segundo é que não dá para dizer que hoje em dia a maioria das pessoas consiga viver sem um suplemento, pelo menos. Não dá. Não dá. Quer ver? Uma nutricionista foi me xingar pelo direct no Instagram uns anos atrás. Porque do jeito que você fala, as pessoas não vão se alimentar direito e vão viver de cápsula. Pode-se viver perfeitamente só de boa alimentação. Eu falei, claro que pode. Teoricamente é possível. Por exemplo, eu aposto que você consome meio quilo de peixe de águas salgadas orgânicas profundas todo dia. Então você não precisa tomar ômega 3 todo dia, né? Ela me xingou e não quis mais ser minha amiga, não sei por quê. Então, é muito bonitinho o discurso de que uma alimentação é perfeitamente possível que ela vá te suprir de tudo, sem você precisar de suplementos. Possível é, só não é provável nos dias de hoje, onde a gente está correndo e onde a alimentação, os nutrientes mesmo, até dos vegetais e companhia, e das carnes, não tem o teor nutricional que tinha no passado. Sim. Você não vai comer 3 pés de couve por dia. Então você tem que suprir seu magnésio. Você não vai comer 1,5 kg de carne vermelha por dia. Então você tem que suprir sua creatina, sua coenzima Q10. Então, assim, a gente tem que parar de hipocrisia, tá? Em termos de achar que uma condição ideal ela vai servir para a população toda. Se a condição ideal não é aplicável, significa que ela não é execuível, não vai virar realidade e que a gente tem que procurar atalhos para tornar possível. E a suplementação é fundamental hoje em dia. Então, aí você vem num ponto que ele vem, que eu acho que tem também um passo antes que é muito preocupante, que é a qualidade do nosso alimento. Vamos falar de um exemplo muito que está na mesa de todo brasileiro, que é a carne branca. Ah, não, vamos comer uma carne branca, vamos comer um frango. O frango que nós comemos hoje, ele sai de ovo, né, de pinto a panela, de ovo em 45 dias. Isso é uma mutação. 28, 30 dias. Ou seja, isso é contra a lei natural de que os nossos bisavós faziam. Né? Então, ou seja, já começa por aí.
E depois você vem para um outro, como você pega um brócolis, você pega qualquer alimento verde, você olha para a cara dele, ele está desbotado, Ícaro, hoje, porque o nosso solo já não consegue produzir, né, os alimentos com valor nutricional, até por uma questão de crescimento populacional, crescimento de vida urbana. E eu costumo dizer o seguinte: é hipocrisia nossa a gente querer falar que a gente vai se alimentar e vai lá na feirinha orgânica de domingo. Tudo bem que a gente vai evitar, mas a gente tem que entender um contexto mundial que a gente vive, a produção em alta escala. Por isso, como você fala, é impossível a gente viver hoje minimamente sem uma suplementação complementar a uma boa alimentação, e ela tem que ser, e não existe a receitinha de bolo, né, assim, padrão, o estilo de, como você falou, de um, de outro, até regionalmente, os hábitos alimentares de Brasília são muito diferentes do interior de São Paulo, que é diferente da cidade de São Paulo. Aí vem toda essa complementação necessária, e aí vem, primeiro ponto, mexe com o paciente aqui que você falou, a base, o estilo de vida. O segundo, a suplementação, que aí eu preciso do profissional para isso. E depois, na ponta aqui da pirâmide, num índice menor, é onde se instala a enfermidade, eu preciso fazer um tratamento de patologia. Aí é outro nível, né? Então, mas se eu construo a base da pirâmide aqui de forma que eu venho conduzindo isso, a tendência é que nós sejamos longevos. Mas não adianta a gente ser longevo hoje perdendo qualidade de vida, que é esse o objetivo, né, doutor? Chegar no teu consultório e falar, doutor, todo mundo quer viver muito, mas nós queremos viver bem, né? O Carlos Jaldinho, não sei se você já teve aula com Sim, ele, já né? tive. Ele falava uma coisa que eu adorava, ele dizia assim, sabe qual que é o problema hoje? O pessoal, quando saiu as pílulazinhas azuis e tudo mais, que virou aquela febre entre os idosos e tal, ele falou assim, vai passar daqui a alguns anos, o paciente vai chegar no nosso consultório, ele vai tomar uma pílula azulzinha, mas ele vai olhar para baixo e não vai lembrar para que serve aquilo mais que está ali. Eu adorava ele falar isso. É possível. Mas por quê? E aí a gente está vendo hoje, se você não tratar o quê? A saúde mental do seu paciente. Porque não adianta ele chegar com Alzheimer, com uma demência senil, e olhar para aquilo com 60 anos, demente senil, olhar para aquilo e falar, para que serve isso aqui mesmo, doutor? Vim aqui para te perguntar. Ele nem lembra para que funciona esse órgão do meu corpo. Então, é uma brincadeira que hoje a gente está vendo. E aí eu queria entrar nesse ponto, doutor. Como você vê dentro do teu atendimento, da tua experiência, esses problemas que a gente vê das doenças mentais, principalmente as degenerativas, que nos preocupa a quantidade que aumentou, não sei se por uma questão só de divulgação, se foi pós-pandemia que isso, para mim, me parece muito claro o aumento disso, mas a quantidade de problemas de doenças neurológicas degenerativas, progressivas, isso você sente no seu consultório também, doutor? Sim, as estimativas elas são bem preocupantes. Se eu não me engano, de que o número de casos de Alzheimer, que é a demência mais comum, não é a única, mais comum, devam triplicar mundialmente, principalmente nos países desenvolvidos, industrializados, tá? Que o padrão de alimentação é ruim e tudo, e nos países subdesenvolvidos, nos próximos 10 anos. A gente está falando em 10 anos, tá? Isso é muito preocupante. As pessoas só têm que entender que mente e cérebro não são a mesma coisa. Cérebro é o órgão físico, tá? E mente é o conjunto de pensamentos, emoções, sentimentos, do processamento. Agora, é claro que se você tem um padrão mental repetido ruim, ele vai adoecendo até o órgão físico, o cérebro, e vice-versa. E o contrário, tá? Mas isso é um processo. O que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, tá? Você pode ver a sua parte mental com o seu conjunto de pensamentos, terapia cognitivo-comportamental, melhorando o conhecimento ao qual você está exposto, uma boa terapia, meditação, enfim, até falo disso. Mas se você está na minha frente é porque você tem um corpo. Então, se você tem um corpo, eu tenho que te ajudar na parte cerebral, porque é o órgão físico que desenvolve demência. Não é a mente em primeiro lugar. A mente se adapta à demência do corpo físico, tá? Então vamos lá.
Se você tem um corpo físico e ele é a sede principal da demência, está na causa da demência, a gente tem que primeiro dar condições desse corpo físico existir. Isso é uma palestra nova que eu cunhei de uns 2 meses para cá. Primeiro você tem que existir, depois você tem que sobreviver, depois você vai otimizar o funcionamento do que existe e sobrevive, depois você vai otimizar o seu funcionamento no que você quer fazer da vida, e por último você vai dar os ajustes finais para viver com qualidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se esse cérebro, que é ele que, de acordo com os estudos, tem mais chance de deteriorar nos próximos 10 anos, e pode ser comigo, o que vai crescer em 3 vezes o número, pode não ser o vizinho, pode ser eu. O que eu tenho que fazer para melhorar minha saúde cerebral? Em primeiro lugar é ver o que o seu cérebro precisa para existir. Água, porque 72% dele é água, né? Oxigênio, porque o cérebro é o órgão que mais gasta oxigênio no corpo, seguido de perto pelo coração, certo? E nutrientes de uma boa alimentação. Isso é o básico para ele existir. Para sobreviver, você vai somar o cuidado com exercício físico para dar uma boa circulação cerebral. Sono, porque o cérebro só se limpa e você só tem neuroplasticidade basicamente, não é o único horário, mas o principal é durante o sono, tá? E exposição solar, porque o sol é fundamental até para produzir vitamina D, para produzir hormônios, melhorar a circulação e tudo. Aí você sobrevive. Depois você vai para os demais hábitos. O que as pessoas fazem hoje em dia, Takashi, é passar o carro na frente dos bois. É assim, minha cabeça não está funcionando bem, estou envelhecendo, morro de medo de demência. Vai no médico e procura qual remédio eu posso tomar, ou qual suplemento eu posso tomar, mais o remédio, né? Para evitar esses sintomas que eu estou começando a desenvolver que me assustam. Peraí, e os hábitos de vida que vêm em primeiro lugar, sabe? Até porque nenhuma patologia cerebral degenerativa ela começa da noite para o dia. Ela começou em anos, em décadas de um estilo de vida seu. Então, existem suplementos que podem ajudar a prevenir um monte. Triglicerídeo de cadeia média, ômega 3, acetil L-carnitina, resveratrol, ácido alfa-lipóico ou R-lipóico, vitaminas do complexo B. Poderia ficar aqui um tempão falando magnésio, tá? Agora, o que adianta tudo isso se você não tem o combustível necessário para o carro existir e funcionar? Você vai botar aditivo de combustível num carro que está com o tanque vazio ou com combustível de baixa qualidade? Não dá. Então, o panorama para as doenças neurodegenerativas é o pior possível para os próximos anos, Takashi. É o pior possível. Mas já tem as microdegenerações do dia a dia, sabe? Por hábitos de vida ruins, por estados carenciais tóxicos. E não sei se você sabe, o Alzheimer principal que existem 3 tipos básicos de Alzheimer, já 4 hoje em dia. O mais comum é o terceiro, que é o neurodiabetes. É o excesso de carboidrato cronicamente que leva à neurodegeneração. Hoje em dia já sabe que é o principal. Então o panorama é preocupante, mas para revertê-lo passa primeiro por melhorar o estilo de vida, os hábitos de vida. Neurodiabetes, essa expressão que você usou é isso? Neurodiabetes. Traduz É isso. o Alzheimer tipo 3 hoje em dia. É o Alzheimer tipo 3. É uma unanimidade, Ícaro, as pessoas que passaram aqui, o KenkoCast, ele é um dos primeiros que está passando por aqui, porque ele é novo, nós estamos aí no 8º, nono episódio, mas todos são da Integrativa, dos convidados que passaram até agora, e existem algumas coisas que são unanimidade, né? É assim, entre as pessoas que vêm aqui, seja o pessoal da acupuntura, seja o pessoal da ortomolecular, mas de geral da Integrativa, né? Os brancos, eu tenho até um amigo que diz assim, existem 3 drogas brancas que matam o homem. Começa pela cocaína, o segundo é o açúcar branco refinado e o terceiro é a farinha branca refinada. Se você... E o quarto é o leite. Então, aí ele tá falando da farinha, botar o leite ali para você colocar isso aqui. Então, se você cheirar, comer qualquer um disso aqui, você vai morrer de qualquer jeito, entendeu? Ele fala desse jeito, numa brincadeira, mas é realmente uma brincadeira séria. Mas isso é unânime entre esses profissionais de alto
alto nível como vocês, que são, eu digo de alto nível no sentido de conhecimento, de profundidade, de estudo que vocês vão buscar. Não é à toa que você está aí do lado da tua biblioteca cheia de livros, ou seja, essa é uma característica dos profissionais da integrativa, buscar conhecimento, profundidade e a resposta do porquê, né? Mas isso é notório. Então, e a gente vê no mesmo lado, então a gente é uma luta, e o objetivo do KenkoCast é isso, trazer conhecimento e informação. Por quê, doutor? A gente, ao mesmo tempo que você está aqui falando disso, do outro lado existe uma força comercial, econômica e industrial que te fala o contrário, que te mostra que é tudo gostoso, tudo muito fácil, tudo muito saboroso, tudo muito colorido e tudo muito fácil acesso, né? Então, realmente, eu acho que um dos pontos principais é o conhecimento. Então vem de novo esse tipo de ação como você faz, de liberar conhecimento através de livros que são gratuitos de conhecimento, só que isso precisa desse esforço. Então, gente, leiam os livros, entenda isso. E eu conheço o Ícaro nas redes sociais, ele é super ativo, doutor Ícaro. Se você perguntar lá, doutor, fiquei com dúvida aqui no capítulo para isso, pode demorar um pouco, mas ele vai te responder, ele vai te acompanhar nesse sentido. E demais, como ele disse, nós vamos deixar aqui os contatos da clínica, ele faz telemedicina para o Brasil e para o mundo. Se você precisa de um acompanhamento de um profissional que vai te dar orientação e tudo mais, simples, marca uma consulta, não importa se esteja no Rio Grande do Sul, marca uma telemedicina, ali com ele, com o time dele lá do consultório, marca e passa a entender um pouco o que é o tratamento antes da enfermidade, que é o tratamento da integrativa, nisso que você falou, né, Ícaro, que é super importante, e hoje em dia a gente tem que estar preocupado, não só com a parte fisiológica, mas essa parte mental que você falou hoje, desses hábitos de vida e tudo mais. E você tocou em alguns pontos que a gente, inclusive o precursor do KenkoCast era a entrevista com o especialista, que a gente fazia de casa, agora a coisa está um pouco mais organizada aqui com o time, organizando e tal. A gente falou sobre sono. E aí você falou da limpeza, da higiene. Por isso que existe então, Ícaro, você falava há pouco da limpeza no sono, mas por isso que existe aquela expressão higiene do sono, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais o que significa a higiene do sono, como você explica para os teus pacientes e qual a importância dessa higiene do sono dentro da nossa preservação de saúde. A higiene do sono é você prover para o seu organismo todas as condições ideais para você poder ter uma boa noite de sono. Então, assim, primeiro, para você produzir melatonina, que é o principal hormônio que induz e mantém o sono, tem outros, tá? Tem a progesterona, tem o GABA e tudo, mas a melatonina, que é o principal, você precisa ter serotonina, porque a melatonina é uma modificação da molécula de serotonina, tá? Pela glândula pineal. Para ter serotonina, você tem que ter um dia bem vivido. Você se expôs ao sol, você praticou atividade física, você comeu direito, teve um dia ativo, com boa água, respiração e companhia. Então começa por aí. Outra coisa, não adianta você dar uma cacetada no seu pescoço, apagar e esperar que no outro dia você esteja repousado. Não. Sono, dormir direito é um processo ativo. Não é só você, por exaustão, capotar e esperar que você descanse adequadamente. Vai depender dos seus hábitos de dia e vai depender de, na hora de dormir, silêncio, máximo possível, escuro, máximo de escuro possível, tá? Alimentação leve nas horas antes, ou nenhuma, tem gente que dorme bem em jejum, tá? Pouca água perto da hora de dormir, mas uma boa hidratação até ali 1 hora e meia antes de dormir, tá? Uma temperatura adequada do quarto. Eu, por exemplo, se eu dormir todo agasalhado e durante a noite ali 1, 2 horas depois que eu dormir, meu corpo começar a produzir um pouco de calor, tá? Porque acontece quando você tem um metabolismo bom, e eu não tirar tudo, a temperatura sobe demais, o sono vai ficar ruim. Então até a temperatura do quarto, suas roupas, afetam. Mas tem outras duas coisas que afetam muito e que as pessoas não se tocam, tá? Claro que tem as modificações hormonais com a idade, a mulher pós-menopausa tem que repor a progesterona, às vezes até um pouco antes, né? O estradiol, a testosterona para o homem, às vezes o DEA, ou seja, a parte hormonal pode afetar, mas os outros dois fatores muito importantes são o colchão e o travesseiro, de forma que você tenha
um ângulo de 90 graus você durma de lado, né? E um ângulo de 90 graus entre a cabeça e o ombro, tá? Nem assim e nem assim. E aí, eu posso dizer para vocês o seguinte, se eu for ali no meu quarto agora, que hoje, excepcionalmente, eu tô gravando aqui da minha casa, né? Só não tem o Kenko Drive aqui, porque o Takashi ainda não me deu outro de presente. O outro tá no consultório, tá? Fica a dica. Mas, enfim, eu uso os produtos da Kenko Pato. Então, assim, o travesseiro meu é o da Kenko Pato, tá? Com tecnologia fotônica, com o biomagnetismo, tá? Com as célulazinhas de micromassagem, tudo isso. E o colchão também com Rabatã e companhia. Por quê? Eu levo o sono muito a sério, porque a gente, a rigor, gente, passa um terço da vida dormindo, ou deveria. O descanso é muito importante para o ser humano. Se você não dorme direito, no outro dia você está com mais apetite, você está com mais compulsão alimentar, seu metabolismo está mais baixo, sua parte hormonal não foi reposta direito, você está com mais dor, você não se recuperou, você não recuperou de lesões eventualmente cerebrais, você não fez novas conexões, você não limpou o cérebro, que o sistema neuroglio-linfático funciona durante o sono, você não fixou memórias. Então isso é extremamente importante. A higiene do sono, que passa também pela escolha de um bom colchão, que eu já disse para vocês, para mim e para os meus pacientes, os produtos da Kenkopato não são de melhoria do estilo de vida. Isso também. Eles são terapêuticos, na minha opinião. E é a minha opinião médica embasada. Eu tenho cases anotados que comprovam. Ponto. Se alguém pegar e falar, mas você não pode dizer que os produtos... Eu posso. Por quê? Porque eu prescrevo e vejo os pacientes melhorarem com eles. Ponto. Contra fatos não há argumento. Então, a higiene do sono passa por todos esses fatores e também a escolha do colchão e do travesseiro adequados. Claro, eu costumo dizer o seguinte. Seria isso. Eu digo o seguinte, aqui eu já repeti isso e essa é a ideia. A gente usa tecnologia para tudo, né, Icaro? A gente usa tecnologia no nosso carro, na nossa comunicação, nem se fala. Há pouco tempo atrás nós nunca imaginávamos fazer um ao vivo como estamos fazendo, conversando, você em Brasília, eu em São Paulo, e a gente conectado. E por que a gente é tão relapso em utilizar, e a grande maioria também é tão resistente em usar tecnologia para a nossa saúde, né? Esses dias eu fui numa feira de sono, Ícaro, que eu fiquei impressionado com alguns materiais que eles já têm hoje superfícies que eles chamam de como se fossem lençóis que você aplicam, por exemplo, em cima de um colchão, que você faz todo o monitoramento de um paciente ou mesmo de um idoso, batimento cardíaco, temperatura do corpo, saturação por contato, assim como a gente usa, né, hoje um Apple Watch que te dá um monte de informação de saúde. Por que não utilizar esse tipo de tecnologia em prol da nossa saúde? A gente usa em prol do carro, para cuidar do combustível, para ver se está com uma boa... E no principal órgão que precisa estar funcionando bem, que é o nosso organismo, o nosso corpo, às vezes a gente tem essa rejeição ou essa barreira. Então, sim, o carro tem que fazer revisão. Todo mundo aceita que o carro tem que fazer revisão para não quebrar ou quebrar menos pior, né? Quando quebrar. Mas eu pergunto para vários pacientes ou na internet, quando foi a sua última revisão? A sua, como ser humano. Ou dos seus filhos, sabe? Ou de quem é importante para você. E você está coberto de razão. Quer dizer, a gente cuida melhor do carro, da casa, do celular, né? Do que de nós mesmos, Takashi. Essa é uma grande realidade. O Ícaro, parece que não, mas passa muito rápido. A gente começa a conversar aqui e a coisa vai indo assim numa... Então por isso que eu falo assim, é ótimo que a gente fica com aquele gosto que esse episódio foi curto, a gente vai precisar de outros para continuar com temas específicos. Conte comigo. Aqui dentro a gente tem 2 quadros e um deles agora, Ícaro, é o Minuto Saúde. E no Minuto Saúde a gente quer escutar um pouco de algum case, alguma situação de pacientes que te impressionou, que te comoveu, assim como você falou daquele paciente que não tinha nome lá no teu passado, mas aí dentro desses que estão com você, que são tratados e acompanhados por você, que você pudesse compartilhar. Então, Minuto Saúde com o Dr. Ícaro, direto de Brasília. Eu posso falar do meu próprio caso. Eu tinha uma sinusite crônica com uma dificuldade de drenagem dos seios da face, tá? E claro que tinha a aplicação do soro, claro que tinha vários outros métodos, né? De limpeza nasal, água oxigenada e tudo.
mas sempre ficava alguma coisa impactada na sinusite crônica, aquela sensação de congestão. Só de usar o Kencobio aqui, sabe? Eu senti que a secreção drenava melhor e que a microcirculação aqui melhorava, até porque o Kencobio age muito na dinâmica da água, né? E o colchão da Kenkopato, para quem teve uma hérnia de disco pesada em 2019, curei espontaneamente, mas fiquei com redução do espaço discal. Eu posso dizer para vocês que toda vez que eu uso o colchão, sabe? E que eu consigo usar também a massagem dele e tudo, por ficar mais tempo lá, alongar junto com o colchão, eu consigo um alívio das dores, porque eu malho com frequência, faço luta e tudo. Então, assim, eu poderia citar exemplos de vários pacientes, mas se o próprio médico cita o próprio exemplo de melhoria com 2 dos produtos de vocês, como o Kencobio e o colchão, eu acho que isso já atesta muito, né, Takashi? Com certeza. A gente sabe o entusiasmo nesse sentido. Obrigado. E também, Ícaro, a gente tem aqui o que a gente chama dica do especialista. Aquele que, assim, você orienta teus pacientes, seja ele o idoso que está chegando ali preocupado com, né, com essa qualidade, está perdendo a saúde por uma questão da evolução cronológica, para aquele que está em plena atividade ou para aqueles jovens que estão chegando, você sempre tem uma dica para direcionar. Então, nesse quadro, a dica do especialista com o Dr. Ícaro Alcântara. Melhore seus hábitos de vida. Melhore seu estilo de vida. Eu ensinei várias ferramentas lá no icaro.med.br/questionário e no dominiosuasaude.com.br. São gratuitas as ferramentas. Mas o básico é o seguinte: se a ciência em peso, em estudos grandes e a experiência dos melhores profissionais nos últimos 50 anos, estudos imensos, tá? Tem vários no livro, tem demonstrado que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde é melhorar os seus estilos de vida, seu estilo de vida, seus hábitos de vida, o que você faz no seu dia a dia, não fique esperando aparecerem os sintomas e doenças para começar a se cuidar. Nem sempre você pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim melhor. E a chave principal da saúde está nas tuas mãos, que é você reconhecer os seus hábitos de vida, otimizar o necessário e ver a mágica acontecer na sua vida, da saúde voltar e ser a melhor possível. Seria isso. Maravilha, muito obrigado. Ícaro, para a gente finalizar, sempre quando vem a primeira vez um convidado aqui, eu compartilho um conhecimento que a gente tem aqui com você, que é um amuleto. Tá aqui, eu vi pela tua katana, nós falávamos ali, ela tá ali nas costas, que é da cultura japonesa, dos samurais, tá lá a katana dele. Isso também é da cultura, não sei se você conhece o Daruma, já ouviu falar Não, sobre a cultura? nunca Ele ouvi é um falar. amuleto da cultura japonesa, e ele vem da ideia do budismo, da cultura japonesa, do Dharma. E ele é um amuleto, ele foi um monge que ele entrou em estado de meditação por 9 anos dentro de uma caverna, e ele foi muito conhecido pela cultura, pela sua espiritualidade e tudo mais. E ele tem que ser presenteado para as pessoas. E aí você ganha o Daruma, o Daruma. Se você percebe, ele tem um olhinho pintado e um olhinho sem pintar. Não sei se você consegue ver aí pela câmera, tá? Uhum. Ele vem, quando você ganha, sem um olhinho. Ou melhor dizendo, sem os 2 olhinhos brancos. O que você faz? Você cria uma meta, um objetivo, né, teu pessoal, e aí você vem e pinta um olhinho dele. E deixa ele próximo de você, que nem aqui. Esse aqui é o do próprio KenkoCast. Quando nós criamos o KenkoCast, acabei de falar com o João, nosso produtor aqui. Eu falei, João, eu já prometi, vou trazer para os meninos também. Então, todo mundo que vem a primeira vez, o KenkoCast dá de presente um Daruma, né? Se você for na minha casa, Ícaro, tem vários, assim, minhas filhas têm vários, assim, no quarto delas, junto com as coisas de decoração delas. Então, Das metas, né, delas. isso, pessoal, quer fazer isso. Então, aí, quando o olhinho não tá pintado ainda, a gente sabe que a pessoa está em busca. Ele fica ali perto de você, no teu consultório, no teu escritório, onde você queira. E quando tá os 2 olhinhos, é sinal de que você atingiu a tua meta, aí você vai criando. E ele faz parte da cultura japonesa, é um amuleto da cultura japonesa. A gente encontra
Lá na fábrica a gente tem um enorme, assim, quando a gente construiu a fábrica, quando começou a construção da fábrica, a gente colocou. E no Japão, eu já cheguei em hotéis, Ícaros, assim, de ter assim, um de 1 metro de altura, 2 metros de altura, coisa linda. Aí você sabe, nossa, a construtora chegou aqui e quando começou o empreendimento colocou, pintou o olho, então faz parte da cultura. Todo mundo que vem, a gente, claro, não dá de 1 metro, nem dá pra gente mandar aí pra coisa, mas a gente vai te mandar aqui através de alguém, a gente manda um amuletozinho de lembrança do KenkoCast para você. Eu vou te enviar, se você me permitir, eu vou te mandar como presente para você ter aí e fazer parte um pouco da nossa cultura aqui do KenkoCast, da cultura japonesa. Fico honrado, tá mais do que aceito e ele vai ficar aqui na estante para eu sempre olhar para ele e lembrar que eu já sei até qual o objetivo que eu vou colocar e é relacionado a essa missão de saúde. Muito obrigado, tá mais do que aceito. E aí depois você tira uma foto para mim, manda para mim postar lá, a gente fazer uma collab de você do lado do KenkoCast, do Darumai do KenkoCast, vai ser extraordinário. Doutor Rico, como agradecer, né? Que Deus possa te abençoar sempre nessa sua missão. Eu sei que você, como é um cristão, temente a Deus, temente ao nosso, aquele que foi o nosso Salvador, né? Aquele que foi o Messias, eu sei que a tua família também, então que você possa, com a tua esposa, com a tua filha, ter sempre uma vida muito abençoada, que Deus continue a te iluminar nesse caminho e que você possa manter, preservar a tua saúde, o teu bem-estar, o teu equilíbrio nas 5 saúdes, para que você continue nessa missão proporcionando a quem te procura no teu consultório, a quem te procura nas redes sociais. E fico feliz e agradecido pela sua participação. Muito obrigado, Takashi, toda a sua equipe aí, o pessoal da Kinkopato. E eu só posso desejar o melhor para vocês e famílias. Quando eu falo que eu me sinto honrado de estar aqui, de ser um dos pioneiros aqui no KenkoCast com você, é porque é realmente uma honra, sabe? À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente quer mais a conexão com pessoas, empresas, colegas, contatos que sejam compatíveis, que possam acrescentar sim, mas que te ajudem no objetivo dos 3 filtros de Sócrates, né? O que é bom, útil e verdadeiro. E isso eu sinto em você e na sua empresa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Virei mais vezes na medida que vocês convidem e que a gente possa concatenar. Será um prazer. Obrigado. Com certeza, a gente espera que seja a vida longa do KenkoCast, estamos trabalhando para isso e você vai estar aqui muitas vezes que a gente vai convidar assim. Você tem muito conhecimento, a gente vai trazer pontos específicos, vamos um dia falar sobre higiene do sono, vamos falar mais profundo sobre nutrição, vai ser sempre muito enriquecedor seu conhecimento para nós, Ícaro. Obrigado, que Deus te abençoe hoje e sempre. A todos nós, vocês e famílias. Muito obrigado, de Amém, amigo. coração.